Como nós falamos na semana passada, hoje nós temos um convidado especial conosco, que é o pastor Leonardo. Vários já o conhecem, mas como temos vários irmãos de outros distritos e até de outras partes do Brasil, temos aqui conosco vários dos nossos irmãos e amigos de Rondônia, vários dos nossos irmãos e amigos do Acre que não conhecem o pastor Leonardo ainda. O pastor Leonardo, ele é o secretário da nossa associação e cuida também da área da fidelidade cristã, da mordomia cristã, e ele vai trazer a mensagem de Deus para nós neste momento. Pastor, na semana passada eu conversei aqui com o pessoal sobre o tema encontros marcantes. E nós vimos na semana passada que toda pessoa que teve a oportunidade de ter um encontro com Cristo teve a sua vida impactada. Ninguém que tem um encontro com Cristo permanece a mesma pessoa. Mesmo aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal, assim mesmo eles tiveram a sua vida impactada. E hoje, pastor, quem é que teve o encontro com Cristo que o senhor vai trazer a história para a gente? É com você, pastor. A palavra é sua e que Deus possa abençoá-lo. Muito bem, pastor Lícios, muito obrigado. Uma boa noite a todos, nossos irmãos, amigos do distrito de São Lourenço, outros também aí de lugares mais distantes, né? Um pouquinho aí daqui do Rio Grande do Sul, gente do Acre, pessoal de Rondônia. É um privilégio podermos estar tendo esse encontro aí interestadual, né? É uma benção, esse é um dos privilégios que realmente a tecnologia nos dá. Mas é verdade, pastor, como o senhor colocou, ninguém que tem um encontro com Cristo permanece a mesma pessoa. A começar, eu posso falar por mim. Deus, ele transformou e tem transformado a cada dia a minha vida, quando eu tenho o privilégio de a cada manhã poder estar na presença de Deus. E nesses domingos, nós estaremos conversando sobre isso. Encontros marcantes de pessoas que tiveram o privilégio de ter encontro pessoal com nosso Salvador Jesus Cristo. E nessa noite, nós vamos meditar na vida de um dos discípulos de Jesus, que talvez de todos os 12, foi aquele que teve mais a sua vida marcada por uma mudança pessoal, fruto do encontro e da convivência principal com Jesus. E antes de eu revelar quem é esse discípulo, eu quero convidar você a lermos um texto da Bíblia que fala uma característica desse discípulo que foi desenvolvida por causa desses encontros, dessa convivência que teve com Jesus. Eu quero que você abra o Evangelho de João, capítulo 21, o verso 20. Se você tem aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21, verso 20. Vamos aproveitar aqui que nós estamos em dupla, né? Pastor Lícios, pode ler para nós esse texto? Sim. Capítulo 21 e o verso 20. Isso mesmo. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Muito bem, muito obrigado, pastor. Bom, esse texto aqui a gente já vê a presença de dois discípulos. Um é Pedro, conversando com Jesus, e Pedro fala para Jesus, dizendo assim que estava vindo, ali fala assim, Pedro voltando-se viu o discípulo a quem Jesus amava e vinha seguindo ele e que deitou, reclinou o peito na ceia, a cabeça no peito de Jesus durante a ceia. Bom, esse discípulo, que a Bíblia escreve como discípulo amado, era o discípulo João. E esse é o personagem dessa noite, o discípulo que teve um encontro marcante com Jesus. João, ele é um personagem muito marcante nos evangelhos, na história de Jesus, tanto que dos 12 discípulos, Jesus ele teve 3 que os acompanhou de forma mais assim intensa, que Jesus talvez os 3 mais chegados e que estiveram com Jesus em alguns momentos que os outros
12 não tiveram na totalidade, que foi Pedro, Tiago e João. Esses três, eles tiveram uma proximidade maior com Jesus. É interessante que João e Tiago, eles eram irmãos, e os dois se tornaram bem próximos de Jesus. Agora, o que talvez nos chama a atenção na figura do discípulo João é que João, de fato, ele era uma pessoa antes de conhecer a Jesus, e ele se tornou uma pessoa totalmente diferente no período em que ele mesmo escreve esse evangelho aqui. João, ele ficou conhecido como o discípulo amado, mas quando Jesus o chamou, ele e o seu irmão Tiago, para serem um de seus discípulos, o apelido que os dois tinham, os irmãos, é de que eles eram filhos do trovão. Olha que contraste, né? Uma pessoa, para ser chamada de filha do trovão, ela não devia ser uma pessoa muito amorosa, né? Interessante que o nome João, ele significa o Senhor é gracioso. E esse nome combinou com ele no final da sua vida, mas não combinava muito com quem era João antes de conhecer a Jesus. E a gente percebe que, de fato, a convivência com Cristo, ela mudou drasticamente a vida de João. Mas nessa noite a gente pode dividir aqui, eu quero dividir essa mensagem brevemente em 3 partes. A primeira dela era a situação de João, ou qual era o contexto de vida de João antes dele encontrar a Cristo. Depois, a segunda parte, nós vamos meditar um pouquinho na contemplação, no que fez com que João ele tivesse uma vida transformada. E essa transformação vai ser a terceira e última parte dessa nossa meditação nessa noite. Muito bem, João. Quem era João? João, a gente já falei aqui, ele tinha um irmão, que era Tiago. E João, diferentemente dos outros discípulos, ele era pescador, sim, mas João, ele era filho de um homem, um pai e uma mãe que tiveram muitos recursos, que tinham uma posição social muito boa. Como é que a gente tem essa certeza? Bom, a Bíblia, ela descreve que a mãe de João, ela ajudou, ela acompanhou o ministério de Cristo com outras mulheres, e em muitos momentos ela patrocinou o ministério de Jesus, as viagens deles. Então a gente percebe que João ele vinha de uma linhagem um pouquinho mais especial. Os discípulos, a maioria deles eram pescadores e tinham que pescar para sobreviver. João também era pescador, mas ele era filho do patrão, vamos assim dizer. Então ele, por causa disso, ele teve algumas facilidades na vida que talvez os outros discípulos não tiveram. Outra característica que a gente percebe de João, ele, por exemplo, quando a gente percebe nessa posição social de João, no momento da crucifixão, a gente vê que os discípulos fugiram todos, mas depois, durante o julgamento de Jesus, ali no Sinédrio, enfim, João entrou e ele acompanhou o julgamento. Portanto, se João entrou, é porque ele era conhecido das pessoas e talvez pela influência, essa posição dele, ele conseguiu estar ali no meio de pessoas seletas. Então, João, ele veio de uma linhagem diferenciada. Agora, uma coisa interessante que a gente percebe, né? Nós somos, de certa forma, frutos do meio em que a gente vive, ou principalmente do meio em que a gente cresceu e foi criado. Nenhuma pessoa ele se torna quem ele sem ter sido influenciado por ninguém. E geralmente, principalmente naquela época, as maiores influências, hoje ainda é assim também, que são exercidas na vida de uma pessoa até ela se tornar adulta, é a influência do lar, da sua casa. E a gente vê que se João e Tiago, que eram irmãos, eles tinham essa característica de serem briguentos, eles eram impulsivos, essa questão, esse temperamento forte, esse gênio forte, uma certa arrogância, uma certa vontade de querer ter privilégios, que a gente vê que a própria mãe deles, em certo momento no episódio bíblico, ela pede para Jesus que quando ele se tornasse rei, que os seus filhos sentassem um à direita e outro à esquerda. Então a gente vê que ela talvez queria usar da influência dela e, quem sabe, dos financiamentos que ela fez para tentar conseguir benefício para os filhos. Então a gente percebe que possivelmente
essa característica que esses irmãos tinham era fruto, talvez, de uma educação que talvez não foi a melhor que eles poderiam ter tido. Talvez seus pais, eles deram muitos benefícios para João e Tiago, mimaram em certo sentido, talvez em alguns momentos eram negligentes ou faziam vista grossa para, quem sabe, artes que eles faziam quando eram crianças, enfim, e eles foram crescendo e eles desenvolveram alguns traços de caráter que não eram os melhores, que não deveria ter sido. Aqui fica uma lição para nós, né? Talvez muitos de nós aqui somos pais já e temos nossos filhos, a responsabilidade do lar na educação dos filhos, no preparo deles para o mundo. De fato, João e Tiago, eles poderiam ter tido um temperamento melhor, diferenciado, se talvez eles tivessem tido uma educação, quem sabe, mais próxima do ideal, que se preocupasse com o caráter e a postura deles. Mas uma outra lição que a gente poderia tirar disso é que nunca a gente não pode perder as esperanças de que uma pessoa, a despeito do meio em que ela viveu, que ela não pode ter um caráter transformado. Porque além de uma educação no lar, muitas pessoas podem ter tido uma boa educação, mas acabaram se associando talvez com amizades que não deveriam, ou cresceram num ambiente desfavorável e que acaba moldando também as suas características. Mas não importa o meio pela qual a pessoa veio, talvez a educação que ela teve ou não teve em casa, a verdade é que a vida de João é a prova de que uma pessoa, independentemente do caráter que ela tem, se ela tiver um encontro marcante, decisivo com Cristo, ela pode ter a sua vida transformada. E isso foi o que aconteceu com João. Meditando um pouquinho na segunda parte, entrando agora, sobre a questão da contemplação. A gente percebe que João, ele foi transformado. E essa transformação aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque ele contemplava Cristo. Ele gastava tempo na presença de Cristo. E ele se permitiu ser mudado e transformado. Interessante que nem todas as pessoas que contemplaram a Cristo tiveram a vida transformada. A gente pode comparar com outro discípulo de Jesus, Judas. Judas teve as mesmas oportunidades que João teve, mas Judas não teve o seu caráter e a sua vida transformada como João. Qual é a diferença? A diferença é que João, ele soube reconhecer que ele tinha à sua frente ou ao seu lado uma pessoa diferente, um ser diferente, que poderia mudar a sua vida. Interessante que nesse tema dessa noite, ao preparar ele e meditar, eu pude ler aqui uma historinha, uma reflexão que eu achei muito interessante, que falou de um homem que ele estava andando em São Francisco e ele encontrou uma pequena loja de antiguidades. E aí ele entrou naquela loja, começou a olhar as coisas, enfim, várias coisas antigas, bugigangas, mas de repente ele olha para o chão e ele vê um objeto que parecia um vaso, uma tigela chinesa. E depois que ele analisou com mais calma, ele viu que aquela era uma relíquia muito preciosa da dinastia Ming, lá da China, de um valor assim incalculável. Talvez o valor daquela peça toda, ela pagava todas as demais coisas que tinha dentro daquela loja. E ele pensou assim, esse proprietário não faz a mínima ideia do valor dessa peça, porque essa peça está no chão com leite e um gato ficava ali bebendo leite todos os dias, né? E aí ele pensou assim, tá aqui uma oportunidade perfeita para eu fazer literalmente um negócio da China. E aí ele chegou então, ele bolou uma estratégia, ele chegou para falar com aquele dono daquela loja e falou assim, escuta, eu estava olhando aqui as peças, as suas coisas antigas, enfim, e de repente me chamou a atenção esse gato que o senhor tem aqui. E por incrível que pareça, eu estou interessado nesse gato. O senhor não poderia me dizer qual que é o preço dele? Aí o dono da loja falou assim, olha, as coisas aqui na loja estão à venda, mas o gato não está à venda. É o meu gato. E aí ele falou assim, eu uso esse gato para afugentar ratos, enfim, eu não posso vender o gato. Aí o homem falou assim, olha,
Rapaz, mas eu gostei muito desse gato. Deixa eu fazer um contra-argumento. Eu lhe pago $100 por esse gato. Aí o dono da loja falou assim: olha, meu senhor, esse gato nem vale tudo isso, diz o proprietário dando risada. Mas, se o senhor insiste tanto, então tá bom, pode levar esse gato por $100. E aí o homem feliz da vida aplicou o golpe, então, né? Ele disse assim: bom, mas é o seguinte, para eu poder levar o gato, eu também tenho que levar uma vasilha para alimentar esse gato, né? E ele falou assim: ó, eu lhe dou $10 por essa vasilha que ele estava bebendo leite já. Aí o dono da loja falou o seguinte: olha, de jeito nenhum. Essa vasilha aí é um vaso antigo da China, da dinastia Ming. É uma peça muito cara, de valor incalculável. E aí ele falou assim: sabe uma coisa interessante? Desde que eu adquiri essa peça, eu já vendi 17 gatos. E imagina a cara daquele homem, né? Saindo frustrado da loja, com um gato no colo, que era o que ele não queria, perdeu R$ 100, achando que estava aplicando o golpe da China no proprietário, e quem estava aplicando o golpe era o próprio dono da loja, né? Mas a verdade é que essa história ela ilustra o valor ou as bênçãos que alguém pode ter quando ele aprende a dar valor nas coisas que ele tem. João, ele aprendeu a dar o devido valor que Cristo tinha na sua vida. E João, ele não perdia uma oportunidade sequer, um minuto sequer, para estar na presença de Jesus, para ficar contemplando a Cristo. E a cada dia que ele ficava com Cristo, ouvindo as suas histórias, ouvindo as parábolas, seus ensinamentos, vendo a postura, vendo o comportamento, a forma terna, o amor de Jesus, no cuidado com as outras pessoas, aquilo foi devagarinho mudando, mudando, fazendo João refletir. E não é à toa que João foi um dos que mais esteve com Jesus. E Ellen White fala, a Bíblia, os comentários bíblicos, de que dos três, de Pedro, João e Tiago, João era o mais íntimo, a ponto de, como no texto que nós lemos hoje aqui para reflexão, Pedro reconheceu como o discípulo amado, ou como o discípulo a quem Jesus amava mais. Não que Jesus amasse um mais do que o outro, Jesus ama todos, mas João era quem se permitia, talvez, ser mais amado, porque o amor de Cristo era correspondido por João. João se entregou por completo. Ele valorizou cada segundo que ele pôde ter ao lado de Jesus. E essa valorização rendeu frutos para ele. Aquele relacionamento com Cristo fez com que o caráter, a vida de João, ela fosse transformada. Tem um texto do livro Desejar Todas as Nações, de Ellen White, página 292, onde Ellen White ela comenta assim: Pedro, Tiago e João, eles estavam ainda em convívio mais íntimo com ele, esse ele era Jesus. Achavam-se quase continuamente ao seu lado, presenciando-lhe os milagres e ouvindo-lhe as palavras. João achegava-se a ele em intimidade maior ainda, de maneira que se distingue como aquele a quem Jesus amava. O Salvador os amava a todos, mas João era o espírito mais apto a receber-lhe a influência. Ele era mais jovem que os outros e, com mais infantil confiança, abria o coração a Jesus. Chegou, assim, a uma intimidade maior com Jesus e, por intermédio dele, foram comunicados a seu povo os mais profundos ensinos espirituais do Salvador e, assim, teve a sua vida transformados. Sabe, amigos, a história de João ela traz algumas lições para nós. João, ele era o filho do trovão, mas depois ele ficou conhecido no final da sua vida como o discípulo amado. Porque João, ele teve, como Ellen White comenta aqui, né, ele tinha uma confiança infantil, onde ele se entrega por completo. As crianças, elas não têm ressalvas, elas quando se entregam por completo. E João tinha um relacionamento, uma fé como essa. E fruto disso, o seu amor foi correspondido por Cristo. E ele, talvez, de todas as pessoas que tiveram encontros com Cristo, foi aquele que mais pôde absorver e estar na presença de Jesus. A intimidade dele com Cristo foi tamanha que, quando Jesus estava na cruz, preocupado com Maria, sua mãe, ele escolhe a João para ser a pessoa que deveria cuidar de Maria.
Jesus era Deus, sim, mas Jesus também era homem. E eu fico pensando, se eu tivesse no lugar de Jesus na cruz, sabendo que morreria, e que a minha mãe já era uma pessoa de mais idade, e que o meu pai, o padrasto, que era José, já havia falecido, e que ela talvez agora ficaria sozinha, eu escolheria alguém para cuidar dela que tivesse duas características. Primeiro, que eu confiasse demais, e segundo, alguém que cuidaria dela da mesma forma que eu cuidava. Interessante que Jesus deve ter se preocupado com essas coisas também, e ele viu em João, primeiro, uma pessoa que ele confiava, e segundo, uma pessoa que Jesus tinha certeza que cuidaria tão bem de Maria quanto Jesus cuidava da sua mãe. Será que o meu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com Jesus, ele é na mesma profundidade que João teve com Cristo? Será que Jesus, ao olhar para nós aqui, ele olha e fala assim: o Leonardo é uma pessoa em quem eu confio, porque ele gasta um tempo comigo, ele me ama de fato, ele corresponde ao meu amor, e eu posso designar a ele qualquer tarefa que eu sei que ele fará da mesma forma que eu faria se eu estivesse fisicamente aí na Terra. Eu fico pensando, eu não sei se hoje eu teria esse relacionamento com Jesus como João teve, mas uma coisa eu sei, se eu fizer como João fazia, de gastar tempo na presença de Jesus, contemplando a Cristo, aproveitando cada segundo, cada oportunidade, eu tenho certeza de duas coisas. Primeiro, o meu caráter vai ser transformado. Eu não vou continuar sendo a mesma pessoa que eu era. A cada dia eu terei a minha vida transformada, mudada e melhorada. E cada dia mais eu vou me parecer com o meu Salvador, porque a gente acaba sendo parecido e transformados com aquele com quem a gente gasta tempo, né? No casamento é assim, a gente vê que os casais vão se tornando parecidos porque gastam tempo, se amam, se correspondem ao amor, se entregam, confiam, e nós e Cristo não é diferente. Então essa é a primeira certeza que eu tenho. Fruto da história de João nos confirma isso, e também da experiência que cada um de nós podemos ter diariamente. Se você analisar quem você era antes de conhecer a Jesus e quem você tem sido hoje, com certeza você vai ver o quanto Jesus já mudou a sua vida. Mas ele ainda tem muita coisa para fazer na minha vida, pelo menos eu posso dizer. Muita coisa que isso ainda tem que melhorar na minha vida, se eu permitir e se eu gastar tempo na presença dele. Essa é a primeira certeza que eu tenho. Agora, a segunda certeza que eu tenho, quanto mais tempo eu gastar na presença de Deus, mais Cristo vai me conceder privilégios, oportunidades e confianças, atividades em que ele confia em mim, porque foi isso que ele fez com o João. A história de João, ela termina de uma forma muito bonita. De todos os discípulos, com exceção de João, eles morreram martirizados, mas João não. João, ele foi aquele que permaneceu vivo e morreu de morte natural. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda aí, em João capítulo 21, que nós lemos, o verso 22, ou a continuidade, né? A gente leu o verso 20, mas João capítulo 21, verso 21 e 22, ela termina assim: Pedro teve um pouquinho de ciúme de João, e ele pergunta assim para Jesus. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Eu fico pensando, né, que foi o próprio João que escreveu essas palavras aqui que Jesus se referiu a ele, né? Interessante. Eu acho que aqui é João dizendo assim, eu não tenho a pretensão de achar que eu vou viver para sempre, né? Mas eu acho que ele tinha uma alegria em saber que Jesus, ele teve um olhar diferenciado para João, né? Jesus, ele talvez preservou a vida de João por mais tempo. Não que ele gostasse mais de João, a ponto de deixar que os outros discípulos morressem martirizados e João não. Eu não acredito que foi isso. Mas eu acredito que
João ficou mais tempo, porque de todos os discípulos, João foi aquele que conseguiu penetrar de forma mais profunda e entender quem era Jesus. Se não fosse por João, nós não teríamos essa preciosidade que é o Evangelho de João, aonde Jesus é descrito como em nenhum outro local da Bíblia, como Deus, como Senhor, como Salvador. Se a gente for ver textos que a gente é tão apaixonado, né, dos evangelhos, muitos deles a gente tira do Evangelho de João, porque João, ele teve esse relacionamento diferenciado com Cristo. E eu tenho certeza, queridos, que quanto mais nós gastarmos tempo na presença de Jesus, como João fazia, Deus ele vai ter missões especiais para cada um de nós. Deus vai ter um chamado especial para você, uma tarefa especial para você. Deus vai ter um cuidado diferenciado com você, porque Ele precisa hoje de pessoas que sejam testemunhas vivas de que Deus é real, de que Cristo é real. Quando eu gasto tempo na presença de Jesus, eu me pareço com Cristo e as pessoas vão ver Cristo em mim e vão poder ser alcançadas para Cristo através do relacionamento e de observarmos a cada um de nós. Portanto, eu termino a mensagem dessa noite fazendo 2 apelos para todos nós aqui. Primeiro, gastemos mais tempo na presença e na contemplação do nosso Salvador Jesus Cristo. Não importa quem você foi ou quem você é, se você gastar tempo na presença de Jesus, você será transformado dia a dia a ser mais semelhante com Cristo. Talvez você, se é um filho do trovão, você pode ser, por que não, um discípulo amado de Deus. Aconteceu com João, e João não tinha um segredo. Ele apenas aproveitava cada oportunidade que ele tinha para estar na presença de Cristo. Esse é o primeiro apelo que eu faço a mim e a você. Gastemos mais tempo na presença de Jesus. E o segundo apelo que eu faria a você, nessa noite, e a mim também, é que você aceite o chamado, os desafios, aquilo que Deus colocar em suas mãos para fazer, como João aceitou, para que possamos realmente ser instrumentos poderosos na mão de Deus para apresentar a pessoa de Cristo não de forma teórica, mas de forma real, ao as pessoas olharem para nós e verem, ter a certeza de que passamos e que gastamos tempo na presença de Cristo. Que Deus abençoe a minha e a sua vida e que, assim como João, nós possamos ter um encontro marcante com Jesus a cada dia e sermos também reconhecidos como discípulos amados dele. Que Deus abençoe todos nós. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado, Pai, porque a história de João nos traz muita paz, tranquilidade. Primeiro, em saber que, independentemente de quem nós somos, da maneira como fomos criados, do local onde crescemos, do nosso caráter, do nosso temperamento, por pior talvez que nós sejamos, todos nós podemos ser transformados à imagem e semelhança de Cristo, assim como o apóstolo João foi. Se tão somente, Pai, como ele, nós aproveitarmos cada oportunidade, cada dia, para gastar o máximo de tempo que pudermos, para estar na sua presença, meditando na tua palavra, orando, e assim a cada dia sendo transformados e burilados como vasos nas mãos do oleiro que é Cristo Jesus. E obrigado também, Pai, por termos essa certeza de que, assim como João, nós podemos ter uma vida relevante para as pessoas que nos cercam, podendo ser instrumentos para levar a mensagem de salvação até que Cristo possa voltar. E que estejamos dispostos, Pai, a sermos essas pessoas e que Cristo, ao olhar para nós, assim quando ele olhava para João, que ele veja em nós pessoas com quem ele pode contar e em quem ele confia para tarefas cada vez mais desafiadoras. Abençoe a cada irmão que está conosco aqui nessa live, seus familiares, aqueles nossos irmãos que, talvez por recursos ou por não poder ter acesso tão fácil à internet, não puderam estar conosco, mas continue os abençoando também e nos dê um bom restante de noite, nos dê uma excelente semana que está por se iniciar. É o que nós lhe pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.